Oi. Você pode ler pra gente então? Vamos lá. Pode fazer a página, fica à vontade. Vamos lá. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 65, editora FEB. Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Aí, Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor. Quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido dele subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho. Adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe. Prematuras concessões, direitos do pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência, desleixo e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Mas sempre pedimos errado, né? Eu, então, se eu fosse pedir, ia pedir para ser rica, né? Tô brincando, gente. É a última coisa. A última coisa nas minhas preces que eu tenho pedido é para ser rica. Eu brinco. Não que isso não seja o meu desejo central, né? Se a gente fala é porque tem ele dentro da gente, né? Sim. Mas aqui eu vou só comentar um pouquinho. Tá. Aqui no início ele fala que cada vez mais que nós amadurecemos, né? E aumentamos o nosso conhecimento e compreendemos mais os valores da vida, das virtudes, né? Conhecendo mais o Evangelho de Jesus, mais a gente tem a maturidade de saber o que pede, né? Sim. E mais a gente entende o porquê não é concedido. Isso nos conforta muito, porque eu vejo muita gente falando assim, eu tenho 30 anos, eu estou no espiritismo e nada melhorou. A gente já compreende que a prece, ela não é feita para que os nossos verdadeiros desejos sejam realizados, mas para nos dar força para conseguirmos superar os obstáculos e continuar nessa caminhada. Aí, Tozelli, você continua aí pra gente. Não, tudo bem, vamos lá. Tá certíssimo o que você está comentando. É muito difícil pedir. A oração, ela veio de hábitos milenares
e cada um tem uma relação com o divino diferente. Esse é o problema. Nós temos uma relação com o divino de forma muito diversificada, de um para o outro. Dizem até que a relação que nós temos com Deus no ato da prece, ela vai meio que desenhar como que nós agimos e reagimos uns com os outros. Em que sentido? Se você desenha na sua mente a ideia ou o ideal de que Deus é um tirano que vai dar prêmios ou vai punir alguém ou você mesmo, se ele funciona, se você acredita que Deus funciona dessa maneira, a relação que você vai ter com o próximo, ela vai ser um pouco desenhada nesse sistema. Você vai acabar agindo e reagindo com as pessoas em princípios de punição e princípios de prêmio. Se a pessoa me fez um bem, fulano merece um prêmio, eu vou dar um prêmio para ela. Fulano me fez um mal, eu vou tentar fazer um mal para ela. Então, essa relação que nós temos com Deus, que nós temos com o Pai, ela é importantíssima. E vai ser muito importante para todos nós a gente revisar com carinho, com cuidado, com atenção, uma revisão mais detalhada e mais longa, mais elaborada, observarmos um pouco mais o Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, na visão de Kardec, e ele apresenta dessa forma, tem a parte filosófica da doutrina ali, no Livro dos Espíritos. E lá ele deixa claro que existem 3 grandes obrigações que nós temos como espírito imortal. Nós temos uma obrigação muito grande para com o Pai, nós temos uma obrigação muito grande para com o próximo e nós temos uma obrigação igualmente muito grande para conosco mesmo. Então não adianta a gente querer fazer tudo pelo próximo e esquecermos o nosso próprio progresso. Não adianta a gente buscar ajudar e amparar todos sem tentar ajudar e amparar nós mesmos. Porque a construção de valores e a construção do nosso mundo íntimo é uma obrigação individual de cada um de nós. Então, igualmente, nós temos obrigações para com Deus. Porque quando nós nos inscrevemos em programas e tarefas e oportunidades que são classificadas como divinas, como a própria reencarnação é uma atividade divina, justamente em que meio nós estamos vivendo, com quem estamos vivendo, nos foi direcionado um programa. Vá lá, conviva com essas pessoas, desenvolva o amor, faça isso, faça aquilo outro, e como nós estamos agindo e reagindo nesse sentido. Então, o que acaba sendo a nossa relação com Deus? Por vezes a gente fica achando que pode meio que chantagear Deus, né? Fazer quase que um pedido tipo, vou fazer uma prece bonita, emocionada, e aí eu vou conseguir obter o que eu estou pedindo. Por vezes você consegue mesmo. Por vezes Deus atende, mas atende muito mais num princípio de educar. Não no sentido de que aquilo ali é a necessidade real do seu momento. Então ele deixa claro, pouquíssimas pessoas vão até as casas chamadas de oração ou chamados templos mais ligados ao divino, ou seja, onde ali há um propósito de uma transformação moral, de uma identidade moral, de valores íntimos, né, que você quer buscar conhecer, redescobrir ou redefinir outros valores, dilatar a percepção do mais alto. Tudo isso são aspectos que nós buscamos nessas instituições chamadas religiosas. Só que é raro a gente buscar isso diretamente, como ele coloca, raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus. Então a gente meio que chega lá como credores. A gente chega lá tipo, tô passando um monte de problema, eu tenho que resolver meus problemas. Então ele deixa claro, são pouquíssimos os que se interessam nos sublimes desejos do Pai, do Senhor. Quanto a melhoria de conhecimentos. Então o Senhor, a palavra de Emmanuel, deseja o quê? Para todos nós? Que nós tenhamos capacidade e busquemos desenvolver os nossos conhecimentos, renovar os nossos valores íntimos em relação a quê? Ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais altos. Mas que oportunidades são essas? Todas.
lhe foi conferido animar um corpo físico, um novo uniforme de trabalho. Lhe foi conferido nascer em um grupamento. Lhe foi conferido conviver em locais de trabalho, de estudo ou até mesmo na residência, com terceiros. Todo esse intercâmbio, interlaço que existe de convivência não é fácil de harmonizar, mas nos foi conferido. Então cabe a cada um de nós valorizar isso e tentar atender, né, os sublimes desejos do Senhor. Mas quando a gente chega aqui, e mesmo que a gente passe pelo processo de estar na casa espírita ou em qualquer instituição religiosa, a gente passa pela instituição religiosa, quase que vai lá basicamente no ritual de, poxa, eu quero lavar minha alma, eu quero me livrar dos meus problemas, mas aí chega em casa e tem o mesmo comportamento de sempre, né? Esquece os sublimes desejos do Senhor. Porque ele se estende não só à casa, né? Não só a casa espírita, ele se estende a todos os lugares. Uma vez que pedir é uma forma de prece igualmente, né? Então, a rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o local sagrado do Altíssimo. É um local sagrado para o Altíssimo. Mas o local mais sagrado que existe ainda é o nosso mundo íntimo. O verdadeiro altar que todos nós vamos ter que desenvolver e ter um valor ainda maior é o nosso mundo íntimo. Mas é nesses locais que ele considera sagrado, e aí sagrado aqui fica muito relacionado à nossa capacidade de tornar sagrado, né? Que depende de quanto nós honramos os nossos sentimentos e os nossos valores quando estamos nesses locais. Então, o local só é sagrado para a gente se a gente honra os sentimentos e os valores que nós classificamos como sagrados. Porque senão não tem sentido nenhum. Ah, por que lá é sagrado? Não, porque lá tem um plano, sabe? Tem um plano paralelo, espiritual. Lá é bem diferente. Tem uma construção de um prédio gigante, instalações incríveis. Tá, mas está no plano paralelo. Está num plano paralelo, ele não está naquele plano. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quem está nos dois planos somos nós. Nós estamos nesses dois planos. Nós coabitamos esses dois planos. Então, quando estamos nesses locais, ele enfatiza onde deveriam aprender o quê? A fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Só que parece estranho. Como assim aprender? Aprender para a gente tem a ver com um aspecto estranho. Hoje em dia, quando você vai para a escola, você vai lá aprender matemática, aprender física, química, biologia, história, geografia. Só que não é esse mesmo aprender que ele está falando aqui, não. Aprender é assimilar esses valores, colocar no seu mundo íntimo, e aí você vai ter que instituir um programa individual. Olha, eu aprendi, eu absorvi esse conceito. E isso é ser mais fraterno. Então, nunca mais eu vou falar assim com alguém. Eu nunca mais vou destratar alguém. Você passa a se impor um programa em relação ao que você assimilou. Então, esse aprender aqui, não é para você aprender um conceito. Ah, eu vou lá, eu vou aprender o que significa a palavra fraternidade. O que significa o vocábulo amor. O que significa o vocábulo cooperação. Não é isso. Você passa a aprender a escrever isso na sua alma, a escrever isso nos seus vetores de direcionamento do dia a dia. O que você quer pensar, agir e reagir no dia a dia. Então, quase todos, porém, preferem o ato de insistir, teimar, se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhes subornar o poder divino. Então, por isso até pintadinho aqui de vermelho. Para ver que realmente é algo que a gente meio que às vezes faz. Você chega lá com dor, você não vai agradecer a dor. Você quer se livrar da dor. Você chega todo amargurado, cansado, frustrado, você não vai agradecer a amargura e a frustração. Porque nós somos assim, a gente não quer ter problema nenhum. A gente só quer viver céu de brigadeiro. Sabe? Não tem nuvem, não tem tempestade, não tem sol forte. É quase que condição CNTP. Condições perfeitas de temperatura, umidade, pressão. Então, isso não existe. Isso é impossível.
Todos nós vamos passar por turbulências. E é na turbulência que a gente tem que agradecer a turbulência, agradecer as possibilidades. Não é que, na verdade, minha paciência foi testada nesse ponto e eu não consegui superar? Não é que eu achei que nunca mais fosse ficar revoltado sobre isso ou aquilo e não é que eu fiquei revoltada? Então, esses são fatores que nós temos que agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade daquele caos. Porque aquele caos, nós estamos nos descobrindo no meio do caos. Fora isso, seria muito improvável de nós percebermos as nossas sutilezas, né? Então ele deixa claro, um bando de pedichões inveterados, pede, abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Ana, por exemplo, quer ser milionária. Bilionária. Vai pedir, uma hora Deus já falou o seguinte, quer saber? Seja bilionária. Não tem problema. Não vai ser bilionária. Mas aí, olha só o problema. A pessoa pode promover uma série de desastres. A pessoa pode promover uma série de dores. Que se ela não tivesse acesso a certas situações, não teria aquelas dores. Em seguida, aparece o tédio. Olha o tédio. Que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Então, qual é o problema de certas posições e situações complexas no mundo? A gente se perde. Então, por vezes, o que Deus faz? Deus nos conhece profundamente, ele não permite certas questões. Olha, eu sei que você quer, sabe, ajudar milhões de pessoas. Começa com um, vai. Começa com 2, 3, né? Baixa a bola, faz o básico. Começa assim, que aí você tenta expandir. Então, provocamos certas dádivas no caminho, que é natural, né? Todos provocam. Adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe. Então, o que acontece? Poxa, eu fiz um bem ali. Me disseram que todo bem que a gente faz ao próximo, e faz ao mundo, e faz por todos. Tô pedindo nada não, hein, Deus? Mas tá, né? Não tô pedindo nada não. Mas eu sei que todo bem que eu faço retorna para todos nós, como recursos de dádivas, de benefícios que nos auxiliam na marcha evolutiva. Só que, por vezes, nós estamos solicitando essa herança que nos cabe, e até cabe, não tem problema nenhum, mas está exigindo prematuramente essa concessão, esse direito. Ei, eu fiz o bem a não sei quem há 500 anos atrás. Eu quero que esse bem reflita agora aqui para mim agora. E às vezes a gente fica assim, eu fiz o bem a fulano, poxa, me sacrifiquei, será que isso não conta? Tem pessoas que ficam em duelo mental com Deus na hora da prece em relação às experiências de bondade que a pessoa, de benevolência, que a pessoa pôde exercer. E aí fica cobrando direitos do pai. Então, a maneira do filho pródigo. Ele quer herança agora. Mas vem o desencanto. Que desencanto é esse? Que se constitui no veneno da imprevidência. Esse desleixo e da irresponsabilidade. Mas desleixo com relação a quê? Desleixo que você vai pegar aquela dádiva e aquele retorno como herança e vai usar de uma forma totalmente desleixada. Não vai usar adequadamente para subir mais 2 ou 3 degraus. Vai empreender aqueles recursos para descer 20. Para depois subir mais 10. Ou seja, caiu 10, né? Ficou 10 negativada. Então nós somos um pouco assim. A gente adquire certos recursos e depois pedimos mais. E pedimos mais. E ficamos nessa cobrança. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo. Por isso que é importantíssimo toda a prática do bem ser 100% desinteressada. Ah, mas eu estou numa situação de muita dor, muita aflição, muito desespero. Eu quero que essa dádiva volte para mim, para poder acabar com esse desespero. Mas por vezes é o desespero que vai te alavancar em outras qualidades, em outras possibilidades.
No meio do olho do furacão, para a gente é bem difícil de perceber isso. Então, o tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação, de quando se atiram a patrimônios que lhes não competem. Então, não competem aqui, não no sentido de que não lhe será dado esse direito, mas que se você... É como se estivesse tentando sacar um recurso antes do tempo. Para que sacar esse recurso antes do tempo? Você não vai conseguir fazer um bom uso dele. Então, para que esse recurso está sendo solicitado esse recurso? Então, temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Quando ele fala a compreensão da vontade de Jesus, é com relação ao programa que Jesus executa em alguns conjuntos de planetas, que ele está executando exatamente a vontade do Pai em relação à lei de progresso. Então a gente tem que começar a compreender, peraí, o que está me faltando em sabedoria e em amor para progredir? Falta muito. Mas o que está faltando de agora, de imediato? É mais paciência? É mais tolerância? É resiliência? É capacidade maior de perdoar? É situações mais adversas? É o quê? Entendeu? Nós temos que todos nós, individualmente, constituir esse programa. Porque não adianta a gente compreender aonde está o ponto B e nós estamos no ponto A. Não adianta só fazer isso. Eu sei o que é agora perdão supremo, amor supremo, tudo bem, eu sei que está lá longe. Mas como é que eu chego lá? Você chega lá executando o programa da vontade de Jesus. Então, qual é a vontade de Jesus? Que nós possamos empreender no nosso dia a dia a verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Em quê? Em tudo. Em tudo. Alguém falou uma coisa torta, você perdoa. Mas fulano só fala coisa torta o tempo todo, é um hábito dele. Você tolera a imperfeição dele. E até ora por ele. Mas ele estava falando mal de mim. Mas o motivo mais importante ainda é para orar por ele e pedir ajuda. Senhor, ele está perdido nessa situação, ele não compreende ainda, assim como eu também não compreendo. Mas eu pude perceber isso e peço que ele seja amparado, para que eu também possa ser amparado e todos nós, como uma grande família espiritual, onde somos todos filhos de Deus, possamos caminhar com mais consciência na lei de progresso. Porque a gente está muito assim, meio que seguindo a correnteza. A gente reencarna e segue a correnteza. Dependendo do que está acontecendo no mundo, a gente faz o que todo mundo está fazendo. Exatamente o que todo mundo está fazendo. Fala as frases, fala as agressividades, as expressões que todo mundo está fazendo. Você não está vivendo a sua própria consciência, a sua própria vida. Então, essa compreensão da vontade de Jesus você já tem um programa estabelecido de caridade. Porque você já compreende o que é benevolência, indulgência e perdão. Agora falta você criar um programa de hábitos no dia a dia para se cobrar, para se esforçar. Mas a pessoa me pediu um dinheirinho ali, e eu só tinha o dia da passagem. Dá o dia da passagem, vai a pé. Mas eu vou levar 2 horas para chegar em casa. Mas é que tá, é aquele esforço a mais. É um sacrifício a mais. Sabe, ter que se ralar mais e começar a se esforçar mais. Poxa, mas fulano gritou comigo, me maltratou, pisou em mim. Aí você vai lá o quê? E fala com carinho. Não entra nas vibrações mentais dos outros. Mas eu não consegui. Vai num canto, pede uma oração, ora a Deus, Senhor, dá-me forças para que eu possa me reequilibrar. Nós esquecemos que a principal função da prece é mudar nosso estado vibratório. Você está vibrando em 120 Hz, você quer vibrar em 18,4 Hz, você quer mudar a sua frequência vibratória. Então você não quer vibrar raiva, desânimo, mágoa.
Então, para poder mudar esse padrão, nós buscamos a oração. Então, a oração, o principal fundamento da oração é que ele educa. Educa a nossa forma de pensar, educa a nossa forma de sentir. Como? Alavancando, tirando a gente da nossa própria nuvem. Nós criamos uma nuvenzinha, plasmamos uma nuvem e a gente fica preso nessa nuvem. Então, a oração é aquele momento em que a gente consegue refletir as luzes celestes. A gente para e fica assim, peraí, nuvenzinha, vai um pouquinho pro lado, que eu não estou aguentando mais tanto sufoco. Então, a oração tem que ser muito mais desenvolvida nesse sentido, no sentido mais sublime de restabelecer as nossas condições anímicas, as nossas condições da nossa própria alma, entrelaçar os nossos objetivos morais. Eu tenho certos objetivos morais que eu quero cumprir, que eu quero alcançar. Então você tem um alvo. O programa que você vai instituir no dia a dia é individual de cada um. Cada um está num nível diferente, numa situação diferente e vivendo experiências de grau de complexidade diferente. Não existe duas experiências iguais. A maioria gosta de olhar para o próximo, tentar ver o que o outro está fazendo. Poxa, o que fulano faria? Mas o outro não tem a sua experiência, não tem a sua vivência e nem está vivendo exatamente o mesmo problema. Mas a gente gosta de observar o problema do outro parecido com o nosso. Mas nunca é, porque é sempre convivendo com outra pessoa. E cada indivíduo é uma complexidade diferente, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então eu vou fazer a prece inicial para a gente jantar. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós, ininterruptas, Senhor, estimando e alimentando, através de cooperadores, dinamizar o nosso mundo íntimo, alimentar bom ânimo, coragem, alegria no processo de avanço do progresso que todos nós estamos submetidos. Dai-nos força, Senhor, para aumentarmos a nossa compreensão de tudo que desenhas para o nosso dia a dia, de todas as situações, que possamos perceber situações que nos exigem mais paciência, mais carinho, mais atenção, e assim nos desvencilharmos, impormos ao nosso mundo íntimo, assim exercer essa compreensão e essa vontade de dinamizar o nosso progresso individual de cada um de nós. Agradecemos, Senhor, pelas oportunidades que estamos recebendo hoje e sempre. Pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na tua paz e harmonia. Que assim seja. Eu vou parar aqui a apresentação aqui. Deixa eu... Vamos retornar aqui. Estamos iniciando o capítulo 4. Só um minutinho, vou botar aqui na tela. Do Livro dos Médiuns. Aparentemente ele é um capítulo que parece que é algo muito focado no dia a dia, ou naquela época que Kardec estava trazendo o espiritismo, e aí está naquela situação, poxa, mas temos que compreender a opinião dos outros, até daqueles que são adversários, o que isso tem a ver com o espiritismo, e o que isso tem a ver, essencialmente, com o próprio desenvolvimento da mediunidade. Bem, como nós já sabemos, mediunidade é uma habilidade da alma. E todos, sem exceção, são médiums e todos vão passar a conviver no futuro não muito distante com a mediunidade. Será algo mais assim comum em toda a população mundial. Isso vai se acelerar, esse processo vai acelerar. Então, qual o problema de nós entendermos a parte dos sistemas do capítulo 4 que Kardec traz para a gente? É que Kardec traz, num conceito,
Na época, ele entendia essa palavra, o sistema, como que uma ideia, juízo preconcebido, opinião. Então, o próprio médium, não podemos esquecer isso, o próprio médium vai lidar com pessoas se comunicando. A pessoa está desencarnada. Às vezes a pessoa que está se comunicando tem uma ideia 100% contrária do próprio médium. Ele só acredita em matéria. Ele só acredita em prazer e dor. Ele não acha que existe mais nada, mas ele está desencarnado, mas ele não percebe que está desencarnado. Então, essas questões de juízo preconcebido e como nós geramos opiniões, e as opiniões estabelecidas dentro de cada um de nós, é a diversidade, também tem a ver com a diversidade de comunicações que vão ocorrer. Podemos, inclusive, ter pessoas se comunicando totalmente contrárias até ao Cristo. Perseguidores do cristianismo, por que não? Qual o problema? Isso não falta no nosso ambiente de evolução. Então é muito importante a gente compreender a forma como é estabelecido esses pensamentos e a forma como Kardec argumentou sobre cada sistema, de cada conjunto de opiniões que foram geradas contra o Espiritismo. Então é importantíssimo a gente perceber como que essas opiniões preconcebidas que tentaram explicar os fenômenos espíritas, no sentido de tentar explicar para dar descrédito ao Espiritismo, tentar desconstruir o Espiritismo. Então, é importante, como ele comentou no finalzinho do terceiro capítulo, nós observarmos as ideias que são a favor do Espiritismo, mas compreendermos a formação do pensamento das ideias contrárias ao Espiritismo. Porque é importante a gente ter esse juízo de valores. Quem disse que nós vamos nascer novamente num lar espírita? Ou estar próximo de um grupo espírita? Por vezes vamos nascer no lar de um grupo de pessoas que são totalmente contrárias ao espiritismo, totalmente contrárias ao cristianismo. Pode ser um conjunto de pessoas, inclusive, ateu, não acredita em nada, nem em Deus, nem em coisa nenhuma. Estamos preparados para reencarnar nesses locais? Então é importante compreender como são formados esses pensamentos, esses sistemas. Ok? Então, nós conversamos rapidamente sobre a Seara dos Médiuns. Foi feita uma leitura aqui correndo sobre esse capítulo 29 do Seara dos Médiuns, que significa aviso, o título, né? Aviso, chegada e entendimento. Por quê? Aqui ele vai... recomendo todo mundo ler novamente e tal. Aqui ele vai detalhar que aquela explosão de fenômenos complexos, mediúnicos, que surgiram em diversos pontos do globo, foi um processo de aviso. Olha, chegou o momento da renovação. Despertem. A vida de vocês não é isso aí que estão falando, não. Não é esse conjuntinho de matéria que vocês percebem com seus olhos, não. Essa percepção que vocês têm, que vocês estão observando, é muito pequenininha. Muito pequenininha. Não tem nada a ver com a sua essência. Depois, e aí ele deixa claro que a forma como a gente interpreta a realidade é muito particular de cada um. Por exemplo, se você observar o eclipse solar, quem já testemunhou um eclipse solar total, é impressionante, vira noite. Você está num lugar assim, de repente vira noite. Se você não tem compreensão de astronomia, se você não compreende o movimento dos astros, se você nunca ouviu falar de eclipse, a forma como você vai interpretar o fenômeno é uma coisa totalmente desastrosa. Desastrosa. Vai parecer que está tudo acabando, você vai ficar com medo. O que está acontecendo? Tem pessoas que chegam até a ficar eufóricas, o batimento cardíaco acelera como se alguma coisa fosse realmente se modificar profundamente. Então ele dá uma comparação aqui, inclusive com relação à música, né? Varia muito de interpretação para cada pessoa, para cada individualidade. Então, o próprio aspecto da sua própria alma, de conhecer a si mesmo, de entender os fenômenos medioanímicos, ou seja, os fenômenos mediúnicos, que tem a participação sempre do médium, tem sempre a participação da alma nossa, que está em comunicação.
dilatar essas compreensões é algo que demanda tempo. Demanda tempo. É um processo que você vai construindo. Não surge do nada. Mas quando chega o momento de a gente compreender realmente, quando é iniciado o entendimento? Com Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha. Então ele aqui ainda foi bem cauteloso em separar para todos nós essa relação aqui, ó, posição da doutrina, ou seja, a parte moral e filosófica da doutrina, ele botou no nível primeiro, e do fenômeno, é um outro nível, mas igualmente importante. Mas deixou claro, atenção, existe a parte moral e filosófica da doutrina espírita, extremamente complexa e extremamente rica. E por si só já é algo importantíssimo. Mas igualmente ele vai detalhar e explicar cada fenômeno que ele esteve em contato, é claro. Como quem separa o trigo do vestimento de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Então, como ele deixa claro na parte inicial, até mesmo no título, aviso, a chegada e o entendimento. Então vamos começar a compreender o porquê dessa necessidade e o porquê que tudo isso funciona dessa maneira. Então, a forma, quanto mais nós dilatarmos nossa percepção sobre compreensão desses fenômenos, melhor vamos compreender como os fenômenos em si são estabelecidos, mas, acima de tudo, como o pensamento é gerado. Porque tudo que nós estamos desenvolvendo em nosso progresso são recursos da alma. As experiências do plano físico, elas desaparecem. Profissões que existiam há 80 anos atrás não existem mais. Desapareceram. E as que permaneceram, elas mudaram completamente. Então, não só a prática, como os protocolos, a forma de trabalhar, a forma de pensar. Tudo se renova o tempo inteiro. Então, tudo se renova para formar e embasar padrões de percepções, de pensamento, que é o que finalmente surge e permanece no nosso dia a dia. Como nós pensamos, como nós vivemos, né? Então, Kardec trabalhou aqui 13 sistemas no capítulo inteiro, 12 de críticas e um sistema espírita. Então vamos observar sistema por sistema. Eu sei que esse capítulo é pesado, mas é importante a gente compreender como o pensamento é gerado, inclusive o pensamento contraditório, contra a doutrina espírita. Então vamos lá. Capítulo 4, dos sistemas, item 36. Quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, ou melhor dizendo, quando esses fenômenos se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a realidade deles, e mais ainda, sobre a causa que lhes dava origem. Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências de todos, hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções, ou seja, implicâncias, desconfiança. Não está observando com critério, observando como uma ciência. Em que sentido? As emoções de contrariedade, porque essas implicâncias e desconfianças são emoções. Emoções de estar contrariando, tá meio que agredindo a minha percepção de mundo. Então, nós já observamos isso nos outros capítulos. Daí, muitos sistemas a que uma observação mais atenta viria a dar o justo valor. Ou seja, se observasse com mais atenção, aquele sistema não estaria sendo empregado para esse tipo de fenômeno. Então julgaram os adversários do espiritismo
encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. É óbvio que cada participante, ao estar estudando uma ciência, tem um grau de profundidade e de consolidação dos conhecimentos diferente. Alguns estão reencarnando, mas já estiveram muito tempo estudando diversas situações e em diversos contextos, no corpo físico e fora do corpo físico. Então é óbvio que cada pessoa está dilatado a sua percepção de uma maneira diferente, com relação à parte moral e com relação aos próprios fenômenos. Então é normal ter essa contradição de opiniões. Claro que também todo mundo acredita que vai sempre existir um ambiente sadio para que essas contradições de opiniões possam ser fraternalmente conduzidas e fraternalmente dissolvidas em direção à verdade, né? A pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os fatos sobre o que se possa firmar a opinião. Aí aqui por isso que eu quis insistir aqui, isso não está no livro, isso não está no livro dos médios, isso aqui é um adendo particular, ver mensagem do livro do Ceará dos Médios, capítulo 29. Por quê? Até que o tempo haja permitido... Alguém quer falar alguma coisa? Ah, tem outra pessoa entrando aqui. Então, por isso que a gente... retornando. Por isso que a gente tenta bater firme nisso. Ver mensagem do livro do Ceará dos Médios. Porque o livro do Ceará dos Médios dilata esse capítulo 29, dilata justamente essa frase aqui, ó. Até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os fatos sobre o que se possa afirmar a opinião. Ou seja, diversos fenômenos que aconteceram durante aquele período de Kardec não vão acontecer mais. Ah, mas eu queria tanto que tal situação acontecesse, queria tanto ver a mesa girando, voando, bailando no ar. Não, não vai acontecer mais, acabou. Foi por um período. Houve uma necessidade, aquela necessidade não há mais. Já se dilatou essas compreensões. Quem quiser tem como acompanhar, até pela razão, pelo entendimento, sem precisar estar vendo ali o espetáculo, né? Fisicamente falando. Então, só para fechar aqui, que eu vou ter que trocar aqui a sala em menos de 6 minutos. Então, foi necessário também tempo e o que? Outros fatos. O conglomerado de outros fatos, um conglomerado de outros fenômenos, até para que a compreensão se consolidasse. Isso foi necessário para Kardec, em várias circunstâncias. Então ele continua. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, se não a todos os pormenores. Vamos observar, durante toda a obra aqui do Livro dos Médiuns, em vários momentos, em vários pontos, Kardec insistindo com os espíritos para compreender que tipo de interação o espírito conseguia fazer com a matéria. Já que ele não consegue tocar a matéria, ele não consegue... Então, quando a espiritualidade superior vem explicando em detalhes, olha, ele consegue imprimir a vontade dele no ectoplasma que é retirado do médium. E esse processo existe um grau de permissão. Se algo que ele quer produzir ou executar não houver permissão, não será naturalmente. É como tentar, sei lá, você quer ferver água a 0 grau. Ninguém aqui na Terra consegue ferver água a 0 graus, não na Terra. A gente sabe que você pode fazer isso em outros locais, dependendo da relação com a pressão. Né? Por isso mesmo que nós utilizamos panela de pressão. Muitas pessoas acreditam que você está cozinhando o alimento no vapor, mas não é a verdade.
A estratégia da panela de pressão é bem simples. Você coloca 4 atmosferas de pressão ali. Em vez de ser uma única atmosfera, que é a atmosfera do planeta, onde a água ferve a 100 graus Celsius, você coloca 4 atmosferas, você aumenta a pressão. O que acontece? A água só ferve lá em 120, 130 graus Celsius. Só começa a passar de estado líquido para estado de vapor em 130 graus Celsius. Então você mantém a água em 130, 30% a mais de energia térmica para executar o cozimento do seu alimento. Então, você não está alterando ali o processo, né? Você não está, na verdade, está vendo o quanto que ele se adapta, o quanto que aquela realidade sua consegue se adaptar, né? Vamos voltar aqui para esse trechinho. Eu vou ter que abrir outra sessão aqui, tá ok? Tá. Retornar aqui a gravação. Então vamos lá, olha só. Só para a gente voltar então nessa pergunta. Por que ele teve essa preocupação? Novamente, eu estou dando uma opinião particular pessoal. Né? O que eu acredito que ele quis dizer em relação... O porquê que ele quis, né, aplicar a questão dos sistemas aí. Todos nós, de certa forma, personalizamos qualquer tipo de conhecimento. E ele deixou claro, todos que tiverem contato com o fenômeno, tiveram contato inicialmente com o espiritismo, personalizaram o espiritismo e tentaram explicar e dar opiniões a partir do que eles possuíam de conhecimento. Então é como você vê, por exemplo, sei lá, você olha para as estrelas no céu e de repente você vê, alguém até chama de estrela cadente, né? Você vê um cometa ou um astro adentrando a atmosfera da Terra, dá aquele brilho, né, que ele queima ao entrar em atrito com a atmosfera da Terra. Lá fora não tem oxigênio, aqui tem oxigênio. Então ele queima. Então quando você olha isso, se você não conhece o fenômeno, você vai dar argumentos a partir do que você conhece. Nossa, olha lá, é uma estrela cadente. A expressão estrela cadente, ela não existe. Todos nós sabemos disso. Estrela cadente não existe. Não é uma estrela caindo, porque estrela é sol. É um sol em cada lugar. Então o que aconteceu foi o quê? Foi um pedacinho de rocha, de algum desprendimento de algum asteroide que adentrou na atmosfera e cai isso aos montes. Cai aos montes aqui na Terra. Alguns chegam a cair em tamanho grande, tamanho de um paralelepípedo. Aconteceu na Rússia, fez um estrago danado. Então cai o tempo todo, mas se você olha isso, as pessoas falam, nossa, olha lá, existem pontinhos brancos fixos. As pessoas chamavam que era tudo estrela, mas a gente sabe que não é tudo estrela. Boa parte são planetas, né? Você vê Saturno, você vê Júpiter, você vê Vênus, mas você tem que perceber, ele está brilhando, cintilando. Se ele está cintilando, mudando de cor, não, aí não é um planeta, é uma estrela. Mas uma estrela nunca vai cair dentro do planeta Terra, dentro da Terra, né? Não tem como entrar na nossa atmosfera. Imagina o Sol se aproximando da gente. A gente frita antes disso, né? Então, é mais para a gente ver como que o nosso pensamento, de certa forma, já navegou nessas argumentações. Como talvez, até em certos assuntos, em certos aspectos do programa moral que Kardec apresenta, nós meio que personalizamos, né? Igual o Pedro, quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Ele meio que tentou, jogar uma parte particular da percepção dele de perdão. Dizendo o seguinte, perdão para ele é igual um copo d'água. Ele vai acumulando, ele vai guardando. Aí chega uma hora que entorna. Mas essa é a nossa percepção também. A gente acha que perdão tem limites. Então nós temos que começar a ser verdadeiros conosco mesmos. Por quê? Porque nós queremos progredir. Se a gente quer progredir, a gente tem que observar isso. Eu estou impondo limites ao meu perdão ou não? Eu estou adentrando nesse programa realmente que o Cristo está trazendo para todos nós de evolução e eu estou me empenhando nele todo dia ou não? Ou eu estou criando argumentos e desculpas e fico preso nessas argumentações?
Então, ao mesmo tempo, serve para todos nós como incentivo. Olha, cuidado. Você também pode estar usando esse nível de lógica e sequência lógica para transformar a sua percepção sobre isso ou aquilo que, na verdade, não deveria transformar. Você deveria viver rotineiramente o que está sendo demandado. E com total afinco, zelo, carinho, alegria e bom ânimo. E muita coragem de se desafiar, de se colocar em situações adversas e tentar executar o melhor. Então, é muito difícil para todos nós, porque meio que nós gostamos de usar lógicas racionais para fugirmos das nossas obrigações. Nós somos peritos nisso. Tem gente que quase que te convence que 2 mais 2 é 12, é 15, é 18. Você pode criar uma lógica matemática equivocada e criar relações que não existem e chegar em resultados totalmente equivocados. Então, no nosso dia a dia, nós criamos relações falsas, nós criamos pensamentos equivocados e ficamos prisioneiros a esses pensamentos. Então, não é só com relação a esse sistema no sentido de percebermos como Kardec respondeu a cada um desses sistemas. É para todos nós percebermos também, cuidado, nós somos criadores de opiniões, nós particularizamos opiniões. Se o tema é política, se o tema é saúde, se o tema é isso, não importa, cada um vai particularizar. É impressionante. Você vai falar sobre garganta. Olha, eu não tomo água gelada, sabe por quê? Porque água gelada dói minha garganta. E eu acho que a água gelada é que faz minha garganta ficar gripada. É por isso que eu fico gripado, porque eu tomei água gelada. Mas o que a temperatura de um fluido tem a ver com a disposição de micro-organismos que estão habitando a sua garganta e que houve um desequilíbrio em relação às suas defesas orgânicas e aquele aumento de população de micro-organismos que gerou aquele estado clínico chamado doença, febre, inflamação, infecção. O que a água gelada tem a ver com isso? O que temperatura tem a ver com isso? Então, se realmente a temperatura fosse preponderante para dominar esse fenômeno, então toma 10 vezes copo de água gelada, ou 100 vezes, você tem que conseguir ter um resultado estatístico. Mas você não consegue ter esse resultado. Qualquer pessoa que faça experimento não dá certo. Você não vai conseguir atrair micro-organismos porque você bebeu água gelada. Não é essa a origem do problema. Então, mas a gente adquire esse hábito e fala isso. Eu não tomo água gelada não porque vai deixar minha garganta infeccionada. Hã? A água gelada? Você bebeu água gelada com um monte de micro-organismos? Tá ok, alguém bebeu água gelada, a pessoa estava contaminada com uma série de vírus e com problemas na garganta, e você bebeu e contaminou isso. Não, a pessoa acha que é a temperatura da água. Então, é essa a questão, é tentar continuar a busca da verdade, não assimilar os argumentos e ficar prisioneiro a eles, sempre dilatando a nossa percepção. Eu entendi até aqui, mas eu quero entender mais. E eu vou me colocar livre para continuar dilatando meu pensamento sobre tudo, sobre a parte moral, sobre como eu empreendo a parte moral no meu dia a dia, sobre todos os aspectos. Esse é o problema desse capítulo. Porque a gente fica achando que ele só está respondendo a críticas de quem combatia o espiritismo. Mas esse sistema de opiniões, todos nós criamos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós somos grandes criadores de opiniões sobre qualquer coisa. Eu acho muito legal quando você pergunta para alguém a opinião, o que você acha do cometa Halley? E a pessoa começa a discursar, falar. Aí você vê que você sabe o que é o cometa Halley? Aí, não sei não. A pessoa nunca ouviu falar o que é cometa Halley. Ele nunca leu sobre isso, mas ele consegue opinar, falar, eu acho muito bonito, rapaz, isso é uma coisa muito legal, porque ele quer participar, ele quer se envolver, ele quer sentir parte da alcateia, ele não quer se sentir isolado, ele não quer mais solidão. Então se pede para opinar sobre, sobre milho, e você começou a falar, esse milho aqui eu não gosto muito não, vai ter um monte de gente concordando com você, esse milho aí eu não gosto muito mesmo não, porque
é gostoso ter pessoas que são favoráveis às nossas opiniões. E como nós gostamos de estar sociáveis, nós às vezes embarcamos em concordar com opiniões de terceiros sobre qualquer coisa. E somar opiniões, mesmo que a gente nunca... Porque a gente não tem coragem de chegar e falar, olha, pô, desculpa, sobre isso eu não tenho opinião formada. Nunca pensei sobre isso. Entendeu? É nesse sentido. Então ele continua aqui, ó. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Rapidinho, parar aqui nessa vírgula, só para a gente entender esse aspecto. Como assim? Você tem fatos se completam e vão sendo mais bem observados. É muito complicado, numa ciência tão complexa que o Espiritismo veio trazer para esclarecer a todos nós. É algo tão sofisticado que é difícil. A gente fala assim, eu preciso ter mais experiência nisso. Você precisa ter mais exemplos. Todos nós precisamos de mais exemplos sobre isso. Poxa, aconteceu tal situação. E às vezes o médium está consciente de uma psicofonia, às vezes não está. Ou então ele percebeu uma coisa, depois não percebeu. Aí ele fica se sentindo como se não tivesse participado. Poxa, estranho. Eu não lembro o que aconteceu direito. E tinha certeza que eu lembrava, mas de repente eu não lembro mais. Ele não está muito preocupado em participar do processo. Ele quer ter logo a ideia do todo. Só que a ideia do todo, ela vai se constituindo aos poucos. Aos poucos. Não dá para poder você chegar assim e absorver tudo. Seria como falar que alguém que começa a estudar matemática hoje, amanhã está resolvendo integral, derivadas por partes, está resolvendo cálculos extremamente avançados da área da matemática, fazendo séries numéricas, fator binomial, resolvendo soluções de problemas matemáticos que a humanidade ainda não resolveu. É nesse sentido que a gente tem que compreender que ele está tentando dilatar esse aspecto. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras, ou seja, ele acreditava, eu acho que funciona assim. E vamos observar Kardec argumentando em diversos capítulos. Mas como que ele faz isso? Ele empurra? Ele mexe? Porque qual é a sua percepção? Como é que você pode levantar uma mesa? Alguma coisa tem que fazer uma força contrária à força da gravidade. Né? Massa vezes a aceleração da gravidade é igual a força inercial ali daquela massa sendo arrastada para o fundo da Terra. Então, como é que alguma coisa consegue fazer com que ele neutralize isso? Tem que ter uma força oposta. Para entrar em equilíbrio, percepção dele de cientista, para entrar em equilíbrio e não ficar colado no chão e ficar no ar tantos centímetros acima, alguma energia foi gasta para manter uma força contrária, no mínimo. E ele descobre que é justamente assim. Deus não tá, a lei da gravidade não está sendo derrogada. Não, o médium, sei lá, utilizou o ectoplasma, não sei o quê, e naquele local, ali naquele ambiente, acabou a gravidade. Não é verdade. A gravidade faz parte do planeta Terra. São corpos planetários. Você não vai ter como alterar nunca. Não funciona assim. Então, houve ali, então, uma interação. Aí ele começa a querer investigar, mas como? Ah, ele usou o ectoplasma? Então ele empurrou o ectoplasma? Ele pegou o ectoplasma entre a mão dele, mas ele fica achando o seguinte, não, mas ele não tem mão mais, acabou, não tem mão. Como você está fora do corpo físico e que quer interagir com esse outro plano, é um plano paralelo, você não tem como botar a mão para empurrar alguma coisa. O espírito desencarnado, muito desequilibrado e muito inferior, ele pode até ficar tentando para ver se acontece alguma coisa. Pode até acontecer alguma coisa, mas foi pelo pensamento, foi pela vontade e não pela interação da mão. Então Kardec vai observando isso. E daí, por isso que ele comenta sobre as ideias prematuras, que aí vão se o quê? Que se apagam e a unidade se estabelece, vai começar a compreender com mais propriedade. Pelo menos com relação aos pontos fundamentais, se não a todos os pormenores. Foi o que se deu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum, e tinha mesmo, por sua natureza, que se prestar
mais do que qualquer outro assunto, a diversidade das interpretações. Olha só como que nessa frase ele mata justamente o que a gente estava tendo dúvida e tentando esmiuçar. Por que desse capítulo? Como o Espiritismo está lidando com as relações humanas, melhor dizendo, como as relações das almas, seja encarnado para desencarnado, ou desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, ou seja, a relação entre os pensamentos individuais, como eles interagem uns com os outros, e isso é muito complexo devido à diversidade da natureza e da natureza íntima de cada um, obrigatoriamente surgiriam diversidades, ou seja, um número muito grande de interpretações. Cada um iria interpretar de um jeito, ia perceber de um jeito. Pode-se, aliás, dizer que, a esse respeito, ele andou mais depressa do que outras ciências mais antigas. Olha só, do que a medicina, por exemplo, que ainda traz divididos os maiores sábios. Hoje nós estamos vivendo um processo de pandemia no mundo. Né? Uma pandemia devido a uma distribuição de um vírus e que é notório que está todo mundo dividido, ninguém sabe o que fazer, cada um fala uma coisa. Você vê um especialista, não, mas o cara é um especialista em infecção, é um infectologista, ele conhece bastante isso, estudou isso, beça. Aí ele tem uma opinião. Aí você conversa com outro infectologista, tem outra opinião. Mas às vezes de coisas mais simples. De repente você tem um procedimento médico para fazer. Um médico fala, olha, eu acho que você não deve fazer. Tudo bem, obrigado. Eu fiz uma consulta médica, né? Uma consulta, eu peguei a opinião do médico. Ele não tem obrigação ali de criar todo um processo explicando o porquê que a opinião dele é essa. Você está fazendo uma consultoria, estou consultando aquela pessoa. Qual a sua opinião sobre esse procedimento? Devo fazer ou não a partir do meu estado clínico? Não, eu acho que não deve fazer. Aí você vai em outro médico, pegar a opinião de outro médico. Aí chega outro médico, ele vai dar a opinião oposta. Olha, você tem que fazer. Você é o perfil exatamente para esse tipo de procedimento. Vai melhorar a tua vida em 100%. Aí você vai, não, tudo bem, agora eu vou num terceiro, né? Melhor de 3. Aí o terceiro dá a opinião oposta. Aí daqui a pouco você está indo em 7. Você acaba tendo que, estatisticamente, você acaba tendo que aumentar o número de avaliações. Aí daqui a pouco você está em 7, 8. E quando tu vai ver, 8 ficou 4 contra e 4 a favor. Ou seja, a opinião individual não é consenso. Eu sei que é difícil de entender isso. 85% de todos os procedimentos da medicina moderna não possui prova científica. Eu sei que é doído ouvir isso, mas não tem prova científica. Mas por que não tem? Porque é difícil de fazer essa prova científica. É difícil provar alguma coisa cientificamente. Tipo, prova 1, né? Nível A1 de comprovação que aquilo ali é efetivo, é eficiente, é eficaz. Mas você vai levar 20 anos para provar que aquilo funciona. Então, demanda tempo. Então, o que ele está falando? Essas ciências demoraram muito tempo, ainda estão divididas. A medicina ainda está dividida. Nós percebemos isso no dia a dia. Mas o espiritismo, como ciência, conseguiu se consolidar graças a Kardec. Uma mente altamente evoluída no campo filosófico, no campo, enfim, em todos os aspectos, é uma mente brilhante. Temos que reconhecer esse aspecto. E ele conseguiu responder, no sentido de dar uma resposta, né, a diversas linhas de pensamento. Então, vamos lá. Item 37. Seguindo metódica ordem, para acompanhar a marcha progressiva das ideias, convém sejam colocados na primeira linha dos sistemas os que se podem classificar como sistemas de negação, isto é, os dos adversários do Espiritismo. Já lhes refutamos as objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos,
assim como no volumezinho que intitulamos O que é o Espiritismo. Fora supérfluo insistir nisso aqui. Limitar-nos-emos a lembrar, em 2 palavras, os motivos em que eles se fundam. De 2 espécies são os fenômenos espíritas, efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, essas pessoas que são adversários, por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista em que se colocam. E seus argumentos se podem resumir nos 4 sistemas seguintes. Então, começa a vir agora 4 sistemas de opiniões sobre os fenômenos, ok? Quanto aos efeitos físicos. Isso aqui que eu quero destacar, né? Que agora ele vai falar especificamente com relação aos efeitos físicos. Então, vamos lá. Item 38. Sistema do charlatanismo. Entre os antagonistas do espiritismo, muitos atribuem aqueles efeitos ou ao embuste pela razão de que alguns puderam ser imitados. Então, só lembrando, durante esse período, como existe até hoje, se alguém pega e faz um processo, ocorre um processo, por exemplo, de materialização, qualquer fenômeno físico de aparição, alguém vai tentar criar isso num teatro para fazer dinheiro, para tentar fazer, para iludir, e às vezes simplesmente como mágica. A pessoa, quero fazer uma mágica e eu vou fingir que tem algum espírito se comunicando, vou fingir que tem um processo inteligente, mas é só para agradar as pessoas, só para alegrar, só para divertir. Então é nesse sentido que estão falando. O sistema do charlatanismo, ou seja, o sistema de opiniões voltadas por charlatanismo. Charlatanismo, recordando, é aquela pessoa que está enganando realmente, um charlatão. Ele está enganando. Quase que um golpe. Então, aqueles efeitos ao embuste. A pessoa realmente cria alguma coisa que vai dar uma percepção visual e vai enganar as pessoas, né? Segundo tal suposição, todos os espíritas seriam indivíduos iludidos e todos os médios seriam enganadores, de nada valendo a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Então, ainda existem pessoas que pensam assim, ok? Inclusive, essa pessoa que pensa assim pode, inclusive, se comunicar. E o médium não deve entrar nunca em duelo mental. Os seus sistemas, os seus valores, as suas opiniões não devem ser utilizadas para conflitos em comunicações. Porque a pessoa vai se comunicar, vai chamar os outros de mentiroso, de enganador, eu acho errado isso, não vou deixar o espírito falar isso. Que isso é absurdo. Não devemos, deixa falar, não tem problema não. O espírito está ali para amortecer tudo. São corações treinados. Então, não devemos entrar em duelo mental. Nunca. Se isto merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos prestidigitadores. O que ele está querendo dizer aqui? Rapidinho, só para voltar aqui nesses prestidigitadores. O que ele está querendo dizer com isso? Você pode criar efeitos falsos de um efeito físico, que a ciência da física estuda. Mas nem por isso você vai criar um descrédito. Então vamos lá de novo. Se isto merecesse resposta, ou seja, esse tipo de base de argumento, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados por prestidigitadores, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Então, se alguém consegue fazer algum fenômeno parecer que a ciência da física não existe, que está errada, você vai dizer então que você vai usar esse argumento contra a própria ciência da física? Não tem sentido nenhum. É nesse sentido que Kardec está falando. Demais, pessoas há cujo caráter afasta toda suspeita de fraude
E é preciso não saber absolutamente viver e carecer de toda urbanidade para que alguém ouse vir dizer-lhe na face que são cúmplices de charlatanismo. Então, há pessoas que são sérias. A pessoa não está para brincadeira, não é uma brincadeira. Né? E isso por si só já devia ser algo suficiente. Num salão muito respeitável, um senhor, que se dizia bem educado, tendo-se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu da dona da casa o seguinte. Olha só que ele ouviu da dona da casa. Senhor, pois que não estáis satisfeito, à porta vos será restituído o que pagastes. E com um gesto lhe indicou o que de melhor tinha a fazer. Dever-se-á por isso afirmar que nunca houve abuso? Para crê-lo, fora necessário, admitir-se que os homens são perfeitos. Novamente, a questão da variável humana. De tudo se abusa, até das coisas mais santas. Por que não abusariam do espiritismo? Então, Kardec, com uma solidez de pensamento, com uma calma, uma parcialidade total, chega, se o ser humano abusa de tudo, de qualquer situação, por que não estaria abusando do espiritismo? Porém, o mau uso de uma coisa se faça não autorizada, não autoriza, né, que ela seja prejulgada desfavoravelmente. Não é porque alguém usa mal alguma coisa que você vai falar, você está usando mal, então porque é mal. Nós ainda estamos vivendo esse raciocínio muito binário. Até hoje nós somos um pouco assim, né? Todos nós somos um pouco assim. Em que sentido que eu estou falando isso em relação ao charlatanismo? Na verdade, o charlatanismo está muito envolvido, por exemplo, a uma identidade de pensamento muito estranha. Qual é a identidade de pensamento que nós temos no dia a dia, que é muito parecido com a base do fundamentalismo do charlatanismo? Alguém chegou para mim e falou assim: nossa, você não é esperto. Aí a pessoa fala assim: ué, você está me chamando de burro? Não chamei de burro, falei que você não é esperto. Nossa, você não é lindo. Ué, você está me chamando de feio? Não, eu não estou te chamando de feio, estou te chamando de não lindo. Então, perceberam? Esse hábito de sempre imaginar 0 ou 1 é um hábito da forma como estamos pensando. Nós ou estamos ou não estamos. Ou faz parte do conjunto ou não faz parte do conjunto. Ou é verdade ou é mentira. Nós temos muito isso, né? E isso, inclusive, é um problema gravíssimo. Não sei se vocês perceberam, mas quem dirige carro ou está dentro de um ônibus observando o trânsito, o sinal de trânsito é um erro gravíssimo. A forma como ele é hoje. Qualquer um pode observar o sinal de trânsito e ver que é uma coisa esquisita. O ônibus está vindo a uma certa velocidade. Quando está faltando, sei lá, 6 metros para chegar no sinal, ele plá, de verde, chaveou, foi para vermelho. O certo é ele avisar com mais antecedência. Né? Hoje em dia tem aquela contagem regressiva, que é mostrando, né, 18, 17, 16, 15. O motorista consegue planejar melhor. Por quê? Porque não é algo cartesiano de 0 e 1. Né? Pode ir ou não pode. Não, olha só, ainda pode. Se você está com muita velocidade, está muito distante, reduza, se aproxime do sinal de trânsito. Então, nós somos ainda muito assim com relação à nossa forma de pensar sobre tudo, sobre todos os valores. E é esse o problema desse aspecto do charlatanismo, porque a gente fica achando, não, mas eu sou um médium sério, eu não vivo isso. Mas aí você escuta uma palavra durante a semana, você só pensa o inverso. Você é X. Você está me chamando de 1 sobre X? Então quer dizer que eu sou 1 sobre X? Não, eu falei que você não é X. Não estou falando que você é 1 sobre X. A gente sempre causa o inverso, faz sempre o inverso de qualquer algarismo da vida. É impressionante. Vamos observar isso o dia todo. Alguém pega e fala: nossa, você achou esse vestido bonito? Não, não achei. Nossa, então você achou ele horroroso, meu vestido? Não, não falei isso.
Eu falei que ele não é bonito. Ué, então ele é feio. Não, ele não é bonito. Só não é feio. E também não é feio. Ele pode não ser bonito e não ser feio. Ele pode ser 80% bonito. Mas não é 100%. Ou seja, nós não pensamos a vida como grau de pertinência. O quanto que eu pertenço àquele grupo. A gente não pensa assim. A gente só pensa 0 e 1. 0 e 1. Ou estou naquele grupo ou não estou. Então isso é um problema grave. Mas é um problema que nós usamos na linguagem todos os dias. Então esse sistema do charlatanismo, ele está em nós. A gente executa ele todo dia. Esse é o problema, porque esse que é o fundamento do charlatanismo no sentido da formação do pensamento. Olha, então quer dizer que você... Alguém pode chegar e perguntar, você é cristão? Aí a pessoa fala, sim. Então você acredita nisso, 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 nisso? Aí você fala, não. Ué, então você não é cristão. Essa frase é o clássico sistema de pensamento do charlatanismo. Então ele tem que usar o seguinte, ele tem que perceber como que você está se expressando, vai falar uma frase e automaticamente te joga para o inverso. É esse o problema. Então ele continua aqui. Porém, o mau uso de que uma coisa se faça não autoriza que ela seja pré-julgada desfavoravelmente. Então, é esse aspecto aqui que ele está falando, ser julgada, pré-julgada desfavoravelmente, é que é a extrapolação. Nós extrapolamos para o outro lado. Para chegar-se à verificação que se pode obter da boa fé com que obram as pessoas, deve-se atender aos motivos que lhes determinam o procedimento. O charlatanismo não tem cabimento onde não há especulação. Então, podemos guardar um pouquinho do aspecto do charlatanismo, essa aspecto de dualidade. O charlatanismo vivencia e se sustenta pelo aspecto da dualidade. Se você não é ouro, você é não ouro. Acabou. E não existe como falar. Se você não é, eu percebi um aspecto de não verdade, tudo é mentira. Esse é o fundamento do charlatanismo. Não é perceber ali que tem uma coisa ali que não é verdade. Então tudo é mentira. E agimos assim até com o próximo. Olha, fulano tem defeito disso, fulano é isso, fulano é aquilo. Aí você fala assim, pessoa, você só vê o defeito da pessoa? A pessoa não tem qualidade nenhuma. Ela só tem defeito. Porque isso é a nossa visão de mundo, é como o nosso pensamento elabora a nossa visão de mundo. Aí alguém fala assim, pô, você acha legal estudar sobre Roma? Nossa, Roma é tão bonito. Aí a pessoa fala assim, mas pô, Roma tem coisas horríveis. Roma desenvolveu a crucificação. Não, odeio Roma. Aí você fala assim, mas tem coisas importantíssimas em Roma. Por que você odeia Roma, cara? Que tem uma coisa a ver com outra. Como é que você pode criar ódio por alguma coisa? Um sentimento tão nefasto e tão profundo. Como é que você pode animar ódio sobre uma história que nem existe mais, uma época que nem existe mais? E tinham coisas boas, como não tinha. Senão a humanidade não tinha progredido. Senão estamos falando que a humanidade não progrediu. Ela só foi para o negativo, negativo, negativo e de repente deu um salto onde você está. Isso não é verdade. A humanidade sempre esteve em progresso. A gente que não percebeu esse progresso. Então, a nossa forma de criticar a tudo é um problema gravíssimo. Porque a gente não consegue ver a boa parte em nada. Existe uma página de abertura muito bonitinha no livro Bem-aventurados os Simples, que a gente sempre usava muito com relação à evangelização. Aí tinha uma página muito bonita e intrigante, né? Para fazer as crianças pensarem. Ela mostrava uma figurinha de uma mesa branca, linda, né? Uma toalha maravilhosa, bem bordada. Aí tinha flores, um vaso de água cristalina, coisas lindas. E tinha um frasco de vidro com um lagarto dentro se debatendo. E aí na narrativa do texto dizia: o que vocês acharam do que foi montado aqui na mesa? Todo mundo só falou do lagarto.
Ninguém teve coragem de falar mais nada. Todo mundo ficou prisioneiro, o lagarto se debatendo, que coisa horrenda, que coisa horrorosa, que não sei o quê. Aí alguém pegou e falou assim, mas isso é... Aí no final da página fechava o contexto. Engraçado, a gente está se prendendo sempre o que a gente percebe de mal ou de pior. Mas a gente conseguiu ver a beleza que estava montada, a mesa, as flores, uma luz cintilante, linda que estava estabelecida. A gente não consegue observar o bem em nada. Então, esse é um aspecto central do sistema do charlatanismo. Por que um sistema? Por que opiniões do charlatanismo? Porque a opinião dele é o seguinte: descobri como ele faz isso. Descobri como ele faz isso, viu? Então é tudo mentira. Todos os médios são mentirosos. Essa é a ideia de dilatar um pensamento para conduzir todos para o mundo do inverso. E isso não se sustenta, já que existem opiniões e situações contrárias em todas as ciências. E nem por isso você desconstrói aquela ciência, né? Pessoal, hoje vamos ficando por aqui, porque vamos adentrar num outro sistema bem complexo de entender, que é o sistema da loucura. Novamente, nós temos que conseguir pegar cada um desses sistemas e tentar dilatar eles. Não ficarmos prisioneiros simplesmente achando, peraí, eu não acredito nisso, eu sou espírita, eu não acredito em enganações, eu não acho que ninguém deva fazer isso. Isso foi coisa do século XVIII. E aí você perde a métrica por trás de como se formou essa opinião do charlatanismo. Como que a pessoa dá dinamismo para a opinião do charlatanismo. Como é que ele dá dinamismo? Ele tenta achar alguma coisa que ele acha que é incoerente e diz que o todo é incoerente. Sempre foi assim. E é assim o tempo todo. E nós vamos observar em toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Se você não está conseguindo explicar todo um sistema, não está conseguindo explicar toda uma complexidade de algum fenômeno, pode ter certeza. Não é que o fenômeno não existe ou que o fenômeno tem que ser destruído e não abordado. É você que não conseguiu ainda alcançar aquela grandeza de interpretar aquele fenômeno. Então é bem difícil para todos nós absorvermos esses aspectos, porque ele é muito subjetivo. Nós achamos que a gente não vive o sistema de charlatanismo, mas a gente vive o tempo todo. Todas as vezes que nós aplicamos a métrica dessa questão de dualidade, de ou é um, ou é dois, ou é zero, ou é um, ou é bom, ou é ruim. Se a coisa não é boa, então é totalmente ruim. A gente tem essa mania, e essa forma de pensar não é adequada. E Kardec deixa claro, não é adequada. Então, ele deixa mais claro ainda quando ele fala: o charlatanismo não tem cabimento, onde não há especulação. Nós temos que ter essa liberdade. Peraí, deixa eu ver, deixa eu dilatar mais o pensamento. Isso não pode ser só assim, não pode ter só esse valor, só ter esse contexto. Então, vai ficar difícil de começar um outro sistema, porque o tempo já acabou. Então a gente inicia na semana que vem no item 39, ok? Mas podemos e devemos buscar dilatar essa percepção. Peraí, eu vivo assim também? Eu não gosto de maçã, então tudo que tem maçã eu não gosto. Eu não gosto de fulano. Eu vi fulano falar um negócio... Nossa, fulano não presta, não vale nada, fulano é horroroso. A gente faz isso porque esse é o sistema que ele está se retratando. Que ele está desenhando. A base de pensamento que é gerada. Cuidado. Você só não direcionou esse mesmo pensamento para o espiritismo, mas esse pensamento está em loco, em cada um de nós. Só não estamos empregando mais no espiritismo. Mas cuidado, podemos estar empregando em todos os outros contextos da vida. Nossa, se isso aqui não for assim, então ele não presta. Se isso aqui não for assado, então é horroroso. Então temos que perceber quando estamos sendo 880, como gostamos de falar popularmente. Fulano é 8 ou é 80. Ele não consegue ter um 44 no meio, entendeu? Então a gente precisa entender que não só existe o 44, como existe todos os outros números.
E são o conjunto das experiências e os conjuntos do dilatar o nosso conhecimento e a nossa experiência é que vai permitir que a gente se liberte de certos aspectos que nós somos prisioneiros. Nós somos prisioneiros. Porque nós nos enclausuramos, nós criamos essas grades. E a grade é profunda, porque ele está lá na nossa essência de pensamento. Esse é o problema. Esses sistemas são pesados de entender nesse aspecto, de dilatar, de não ficar achando que não, ele não existe em mim. Não, ele não existe em você quando você trata do espiritismo. Mas em outros aspectos da vida você pode estar usando esse sistema, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente estiver falando, convivendo em certas situações, nós não empreendermos esses tipos de opiniões, né? Nesse sentido. Alguém quer falar alguma coisa? Eu achei muito interessante você levantar esse ponto para a gente pensar, porque é assim mesmo, né, Tazélia? A gente está sempre achando que, como você falou, ou é zero, um zerinho, Mas tem. é complicado. É interessante, isso é muito verdadeiro, né? É muito verdadeiro. Porque a gente usa, né? A gente usa os nossos conhecimentos, né? Nós temos um padrão de conhecimentos, exatamente. Temos um arcabouço de conhecimentos e a gente tenta usar eles para dizer ou é ou não é. Mas como assim ou é ou não é? Entendeu? É um perigo. Né? Eu não gosto de fulano. Por quê? Porque eu não gosto. Aí você... Mas o fulano... Aí tem pessoas que adoram aquela pessoa. Como você pode não gostar de fulano? Não tem nada a ver. Aí só depois de 1.300 anos... Aí, não é que eu gosto de fulano também. Complicado. Como eu descobri que essa pessoa é gente boa. Exato. Eu já passei muito por isso, sabia? Eu já passei muito por isso. Esse pré-julgamento, né, que a gente tem com as pessoas. E com as coisas também, né? Sim. Questões políticas, enfim, outras também, né? Se você não é do meu partido, então é meu inimigo. É meu inimigo, exatamente. A gente não respeita assim, a opinião alheia, né? A gente não tem esse hábito, a gente não pratica isso, né? Não pratica. É uma coisa mesmo que a gente tem que se adestrar a ter um comportamento assim, né? De ouvir mais, né? Sim. Ouvir. Sim. Né? Não necessariamente até concordar, mas ouvir, né? Ouvir sinceramente. Enfim. Sim, Kardec ele vai tratar de cada um desses sistemas e a gente tem que tentar dilatar eles, que aí eles são altamente úteis, né, pra gente, né? Aí ele ganha uma visão completamente diferenciada para todos nós. A gente expande, né? Exatamente, vai expandir nossa percepção de como o nosso pensamento funciona. Eu queria fazer uma pergunta rapidamente antes de você terminar. Sim. Você mandou uns áudios do Jacobson. Sim. Hoje eu vi até o primeiro, sou médium e aí é interessante, né? Sim. É bem interessante, assim, bem esclarecedor também. A gente usa aquela sequência, porque é a sequência dele naqueles assuntos. Eu coloquei ali, justamente, o que eu estou fazendo ali era um vídeo do YouTube, eu fui lá, extraí o áudio do vídeo, compactei, cada áudio daquele tem mais de 1 hora de áudio. Eu tive que fazer uma compactação especial, que aí todo mundo pode chegar ali e só dar um play. Tá bem pequenininho. Não, ficou bem prático, né? Bem prático. Não nada. Até porque ele não apresenta muita coisa, né? É mais a gente ouvir mesmo. Pelo menos os primeiros vídeos. Esse primeiro eu assisti o vídeo, mas eu vi que dava para ouvir tranquilamente chegar ao mesmo... A ideia ali foi para poder incentivar todo mundo a se animar, né? De participar desses estudos, de interagir um pouquinho com o livro dos médiuns. Aqui é 100% o livro dos médiuns. Estou copiando item por item e colando aqui para a gente ir, sabe, digerindo cada palavra, cada frase. Mas assim, Jacobson Trovão é um grande conhecedor sobre mediunidade. Ele é um expositor assim, muito lúcido, né? Eu gosto dele. Muito. Ele é fantástico, super coerente. Clara. Sabe, super humilde a forma de falar. Não fica falando com um monte de palavra complicada, complicando tudo. Exato. Ele fala bem assim, direto para todos nós. É fantástico. Eu gosto muito. E ele já está lá em sistemas. Ele vai fazer um comentário rápido. Uma situação muito difícil para ele, né? Ele tem que fazer comentários de um capítulo inteiro, gigante. Lógico que ele não vai pegar esses pormenores.
Não vai pegar dos Aham. pormenores. Eu acho assim que uma coisa vai complementando outra, né? Exatamente, Essas... exatamente. Porque Ali, como a gente já viu o detalhe, a gente sim, vai ouvir ele falando de uma sim. Ali é forma como que a se gente fosse um vai. incentivo. Você ouve uma horinha e fala, É, puxa vida, não é que esse negócio tá mas não interessante? é. Vou ver o que mais que tem lá Mas não é que o dentro. assunto é bom. Exatamente. É mais nesse sentido. Obrigada. Porque é difícil às Valeu vezes. mesmo. Tranquilo, é porque às vezes é difícil achar, por exemplo, esses vídeos mais antigos dele, da série, entendeu? Porque ele tá lá na frente, ele já tá lá no Uhum. capítulo 14. Ele já avançou bastante, né? Mas eu consegui resgatar lá e tô colocando um por um lá pra gente ir acompanhando aqui com o nosso estudo também. Né? Eu já coloquei dos sistemas, eu Legal. coloquei lá. Então a gente vai avançando aqui o Tá, capítulo valeu. e já tá lá o áudio. Tá bom? Você faz pra gente, Fátima, a Beleza, prece de valeu. encerramento? Senhor Jesus, estamos, Senhor, aqui muito agradecidos mais uma vez pelo estudo que aqui tivemos, nós que somos tão necessitados, Senhor, desse aprendizado, para que nós possamos desempenhar um pouquinho mais enfim, darmos assim o devido conhecimento, né, a nós mesmos de todos esses assuntos referentes à mediunidade. Nós que somos médiuns, enfim, agradecemos imensamente e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez para que nós possamos buscar, Jesus, sempre o caminho do bem, né? E o caminho da instrução também, que vai com certeza nos libertar de todos os nossos enganos. Mas dessa vez te agradecemos e pedimos, Senhor, todos nós, participantes do grupo, né? Todos, né? Por todos. Muito obrigada, Jesus, mais dessa vez. Senhor Jesus, com esta prece, agradecemos novamente pelo seu intercâmbio de ajuda, de amor e de luz por todos nós, a transpiração contínua de carinho, de amor e de zelo por todos nós. Agradecemos, Senhor, e buscamos com isso igualmente tentar caminhar aos pouquinhos na direção o qual sempre apontou já há 2000 anos para todos nós. E assim damos por encerrada a reunião do estudo do estudo do Livro dos Médios da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite para todos.